Você refez, eu tô aqui. Estava vendo aqui. A questão dos juros lá? Aí depois eu vou ver a terceira. Isso. O problema daquela questão dos juros é que ela, se você for fazer ela do jeito oficial, ela vai cair numa fórmula de Bhaskara. Então, Isso. o que você faz? Você assiste, mas você vai estudar a fórmula de Bhaskara só mais pro final. Aí eu fiz ela testando a alternativa, não sei se você viu até essa parte. Viu? Que aí fica mais fácil de ver, que aí dá certo, né? Sim. A alternativa é rapidinho. Sim. Agora, você me falou da questão de 8 e 18? 8 e 18, Essa Deixa eu daqui, até pegar. ó. Deixa eu ver. Eu acho que ela mesmo. Da reunião? Ela. É? Uhum. Tá, então vamos lá. Não, peraí, não. É só a 18. É só a 18. Ah, tá. A 8 eu A consigo 18 fazer. ela foi anulada, você viu? Foi? Foi, aqui, ó. Ah, Se for desse PDF aqui, né? Porque eu tava olhando essa aqui, ó. não é essa 18, não. A 18 é essa aqui, olha. Vou te mostrar. Vou fazer pra ti. Deve ser do PDF 2, então. É porque o Mas cadê? professor Como é que eu viro a câmera? Essa aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Para calcular o valor da mesada dos Sim. dois filhos, um professor de matemática, sabe? Aham. Eu tava olhando aqui no curso. É porque tá diferente do PowerPoint, do PDF que eu tenho. Engraçado, continhas. Deixa só eu ver. Enfim, eu vou pegar ela por aqui então, que aí a gente dá uma olhada. Eu vi agora ela, eu tava achando que era outra coisa, por isso que eu falei com você. Essa daqui, né? Para calcular a mesada dos dois filhos. Eu não vi como o professor Laércio resolveu, porque quando você falou a 18, eu achei que era 18 que estava no meu arquivo. Aí quando eu fui ver que era outra, eu tô só. Mas aí eu tô fazendo, sabe? Só que agora, como eu falei assim, peraí, começou umas coisas que eu não consegui entender, eu tava tendo que voltar muito nos vídeos. Eu falei, não, vou ligar pra Jéssica, porque senão não dá. Ficar só olhando isso. Aí não faz ideia. Eu falei, não, eu vou olhar com ela. Isso aí. E a gente vai vendo aos poucos, né? Para calcular o valor da mesada dos dois filhos, um professor de matemática propôs que resolvesse o seguinte problema. Se Antônio, filho mais velho, der R$ 5 da mesada ao seu irmão, os dois ficarão com a mesma quantia. Mas se Bruno ofertar R$ 5 a Antônio, ele ficará com o triplo da quantia. O valor das duas mesadas é. Então vamos pensar, você já aprendeu o sistema de equação, não já? Já. Vamos pensar o seguinte, que o filho, Antônio, o filho mais velho, se ele desse, e o Bruno é o mais novo. Se o Antônio der R$ 5 a mais, os dois ficarão com a mesma quantia. Então, se eu pegar a quantia do Antônio e tirar R$ 5 dela e passar ela para o Bruno, eles ficarão com a mesma quantia. Vamos pensar o seguinte, suponhamos que um recebesse 15. Não, suponhamos que um recebesse 20 e o outro recebesse 10. Se você tirar 5 daqui e passar para cá, esse fica com 15 esse também, não é? Sim. Se o filho mais velho tirar 5, mas se Bruno ofertar R$ 5, a Antônia ficará com o triplo da quantia de Bruno. Então, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui com esse exemplo numérico. O Antônio, então, ele tem 10 a mais que o Bruno, inicialmente. Se o Antônio tiver 20 e esse tiver 10, esse tirar 5 para cá, os dois vão ficar com a mesma quantia. É verdade. 10 a mais. Antônio é igual ao Bruno mais 10. Será que está certo isso para qualquer exemplo? Tá, mas se Bruno ofertar R$ 5, então Bruno é o Antônio menos 10, né? Bruno é igual ao Antônio menos 10. Então, se o Bruno tirar R$ 5, o Antônio vai ficar com um triplo. Mas engraçado. Se eu tirar R$ 5 aqui e passar para cá, esse fica com 25, esse fica com 5, não é o triplo. Não tá escrevendo. Tá. Agora, olha só para você ver que coisa.
Ela não é uma questão que dá para testar alternativa, porque ela não fala. Se o número exato. Exato, mas aqui, vamos pensar aqui, ó. Entre 27 e 50 e 32, vamos pensar em 30, certo? Se o Antônio der R$5 de sua mesada do seu irmão Bruno, então vamos pensar, Antônio, Bruno. A soma dos dois é 30. Então, um é 20, poderia ser 20, o outro ser 10. Se o Antônio, filho mais velho, der R$5, os dois ficarão com a mesma quantia, 15 e 15. Então, o que eu fiz? Eu somei o Antônio mais o Bruno, dividi por 2. Para achar esse 15. Mas se o Bruno ofertar R$5 o Antônio, este ficará com o triplo da quantia de Bruno. Não. Não, que difícil, Antônio. Essa porque foi o professor Laércio que fez, eu não vi o jeito que ele fez. Deixa eu ver aqui, ó. O Antônio tem uma quantia X, certo? Aí, e o Bruno tem Y. Se eu tirar 5 do Antônio, ele fica X menos 5. E o Bruno fica com Y mais 5. Eu estou tirando 5 desse e passando para esse. E eles ficam com quantias iguais. Se eu tirar 5 do Bruno, ou seja, Y menos 5, o Antônio ficará com o triplo da quantia do Bruno. Aí eu vou passar para cá, X mais 5, e o valor desse é o triplo desse. Parece que deu certo agora. Vamos voltar aqui para você entender. Ó, o Antônio tinha X e o Bruno tinha Y. Se eu tirar 5 do Antônio, então o Antônio é o X menos 5, e passar esse 5 para cá, ele vai ficar com quantias iguais. Agora, se eu tirar 5 do Bruno e passar para o Antônio, que é o X mais 5, ele é igual ao triplo do Bruno. Por isso que eu coloquei 3 vezes Y menos 5. Entendi. Entendeu? Aí agora vamos ver se vai dar certo. Eu vou resolver isso aqui, vai ficar assim, ó. Esse 5 vai passar para cá somando, vai dar 10. E o Y vai passar para lá subtraindo, fica X menos Y. Ok? Aí aqui vai fazer chuveirinho, ó. Vai ficar só X mais 5 é igual a 3Y menos 15. Eu vou passar esse Y para cá, vai ficar X menos 3Y. E esse 5 para cá somando vai ficar menos 20. Certo? Porque esse 5 vai negativo. Aí agora, o que vai acontecer? Vai diminuir. Eu posso pegar essa e subtrair com essa. Certo? Ou então, sim. Porque aí, tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando eu subtrair, vou mudar o sinal de todo mundo aqui. Ok? Vai rolar um menos com menos aqui, que vai virar mais. Ó, X menos X vai dar 0, vai cortar. Menos Y, aí aqui menos com menos fica mais, vai ficar mais 3Y, que vai dar 2Y. Tá, 2Y. É porque ele virou mais, né? Certo? Esse menos com esse menos vai ficar mais, com 10, 30. Y é igual a 15. Ok? E o X é igual a 25, porque o Y vai passar para cá somando, ó, X é igual a 10 mais 15. Então, X é igual a 25, ok? Sim, agora eu entendi. Agora, vamos ver aqui. Esse cara tinha 25 e esse tinha 15. Ah, tá. Se eu tirar 5 daqui e passar para cá, esse fica com 20 e esse também. Se eu tirar 5 daqui e passar para cá, esse fica com 30 e esse fica com 10. E 30 é o triplo de 10. Então, juntos eles têm R$40. Ok? Entendi. Então, entre 37,50 e 42,50, letra B. TV de bola. É isso aí. Beleza. Agora, você falou sobre média, moda, mediana, essas coisas assim, né? Você não estudou isso no 8º ano, não? Não, você acredita? Eu vi no cursinho. Eu vi no cursinho, só que eu não lembro direito. Nada, né? Então vamos lá que eu vou fazer umas aqui, vou te dar tipo uma introdução dessa matéria e vou te passar umas questões para você fazer resolvidas, que aí você consegue entender melhor.
Tá bom. Ó, média é quando você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores somados. Por exemplo, se eu pegar uma turma de adolescentes, um tem 15, o outro tem 14, 15, 12, 13, 14, 15. A moda, primeira coisa, moda, é o que mais repete. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 15, tá vendo? Então Sim. a moda é 15. Suponhamos que eu tivesse mais um 14 aqui. Eu ia falar que é bimodal. Porque tem dois números que repetem na mesma quantidade. Ok? Entendi. Pronto, Sim. moda é só isso. Pode também não ter moda. Se não tiver nenhum número repetido, não tem moda. Então a moda é o mais fácil. Moda, agora média. A média é somar tudo e dividir pela quantidade de números que estão ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você vai somar esses números e vai dividir por 8. 15 mais 14 mais 15 mais 12, mais 13 mais 14, mais 15 mais 14. 112. Quando você somar. Como foram 8 valores, você vai dividir por 8. Que dá 14. Certo? Sim. Essa média deu 14, mas ela poderia ter dado um número quebrado. Foi só uma coincidência. Poderia dar 13,9. É um número ali próximo de todos, porque você concorda que eu coloquei números mais ou menos próximos? Sim. Porque isso aqui é como se fosse assim, uma sala de aula. A maioria das pessoas tem mais ou menos a mesma idade. Agora, vamos supor, se for uma igreja, cada um tem uma idade muito diferente da outra. Então, a média, ela não é um número necessariamente muito próximo dos números em questão. E a mediana é que tem um lance. Mediana, você tem que organizar a amostra em ordem. Então, aqui nós iríamos colocar todos os números na ordem. Então, primeiro é o 12, depois 13, depois tem 3, 14 e depois tem 3, 15, né? Uhum. Certo. 1, 2, 3. Aí aqui que mora o lance. Se a minha amostra for par, mediana é o número que está no meio. Olha só, numa quantidade par de números, você não tem um número que está no meio, você tem dois que estão no meio. Então, a gente pega os dois e tira a média entre eles. Então, olha só. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? A amostra tem 8. A metade de 8 é 4. Então, você pega o quarto e o quinto dele. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ia ser aqui, ó. Porque observa uma coisa. Acima deles tem 3. E abaixo deles tem 3. A mediana é o número que está no meio da amostra. Quer dizer, metade dos valores estão acima e metade dos valores estão abaixo. Certo? Então, a mediana dessa amostra aqui, ela é 14 mais 14 dividido por 2, que dá 14. Claro, que é 28 dividido por 2, que é o próprio 14. Então, coincidentemente aqui, ó, a mediana e a média deram 14 na amostra par. Agora, suponhamos uma amostra ímpar. Por exemplo, 8, 7, 4, 5, 2, 1, 9. Essa, por exemplo. Você vai tirar média, moda e mediana. Primeiro, moda não tem. Porque não tem nada que repete. Certo? Sim. Média, você ia somar. Ó, aqui tá dando 10, aqui 20, 27, 31, 36. Você vai fazer 36, ok? 7. Ó, se for 36 por 6, ia dar 6. Então, por 7 vai dar 5 e uns quebradinhos. Isso é a média. E a mediana é você organizar eles em ordem sempre. Se você não organizar em ordem, vai estar errado. E, tipo, a prova vai colocar a alternativa errada para você marcar. Aí, essa aqui é uma amostra ímpar, não é? Tem Sim. Número ímpar. Então, aqui é esse que é a mediana. Não tem que fazer conta. É literalmente escolher o número que está no meio. Então, como que você faz para escolher esse número? Você pensa assim, a amostra tem 7 termos. Você divide por 2, dá 3,5. Então, você pega o quarto. É arredondar para cima. Entendi. Por exemplo, se a amostra tiver 183 termos, você vai dividir por 2. Vai dar 9, sobra 0, desses 3 dá 91,5. Então, você vai pegar o 92º termo. Entendi. Vou te mostrar, então, uma questão de prova, porque
Não, essa matéria ela não é difícil. Você vê que ela é, tipo assim, faz bastante sentido. Hotéis, Enem 400. Deixa eu ver se eu acho. Você me manda no WhatsApp? Mano. Por favor. Aqui, ó, achei. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, na qual foram anotados os valores em reais das diárias de um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Os valores foram hotel do tipo A, R$200, hotel do tipo B, R$300, do tipo C, 400 e do tipo C, 600. E no gráfico estão as áreas que representam as quantidades dos hotéis pesquisados em porcentagens para cada diária. Vou trazer para cá então. Ó, ele falou assim, a cidade tem 200 hotéis. E ele deu para a gente um gráfico que mostra a porcentagem de cada tipo de hotel. Ok? Sim. Aí, vamos ver o que ele quer. Ele quer o valor mediano. Olha para você ver. Quando a gente está no nosso dia a dia, a gente fala as coisas com senso comum. A gente fala, o valor mediano dessa cidade é tal. Na verdade, mediano e médio não é sinônimo. Mediano é isso que eu acabei de te explicar. É a gente organizar uma sequência em ordem e pegar o termo que está no meio. Média não, é somar tudo e dividir pela quantidade de termos. Pode ser que a média e a moda sejam iguais? Pode, mas pode ser que não tenha nada a ver um número com o outro. Se for, é coincidência. Então, olha só. Nós não temos 200 hotéis? Sim. Primeiro, essa amostra é par, não é? É. Então, a mediana Vai ser. o valor mediano. É a gente pegar os dois valores centrais e tirar a média. Sim. Então, se eu tenho 200 números, os que estão no centro é o centésimo e o centésimo primeiro. Ok? Então, vou pensar o seguinte. Ó, os hotéis do tipo A são mais baratos, são 25%. 25% é um quarto, não é? Sim. Então, dá 50 hotéis aqui. Certo? Certo. Do tipo B também. Então, é os mesmos 50. E do tipo C, 10%, que dá 20. E aqui 40%, que dá 80 hotéis. Estou calculando as porcentagens em cima de 200. Tá. Beleza? Ah, então o que isso aqui significa? Significa que se eu fosse pegar uma planilha no Excel, eu ia colocar 50 vezes o hotel A, depois 50 vezes o hotel B, depois 20 vezes o C e depois 80 vezes o hotel tipo D. É claro que isso na hora da prova não é viável, concorda comigo? Você não tem condição de escrever isso tudo. Mas você tem uma noção que é isso, em tese, que a gente iria fazer. Se a gente estivesse organizando isso no escritório, se você, né, trabalhasse e tal, era isso que você ia ter que fazer. Mais ou menos eu vou te mostrar aqui, porque no Excel é automático. Eu ia colocar os valores dos... Então, vou pegar aqui. Ó, eu ia colocar assim, 200, que é o tipo A. 200. Uai? Não tá raiva não, filho. Eu ia trazer isso aqui até o número 50. Tá vendo ali no canto esquerdo? Que tem aqui as células? E até a 50ª posição. Aí depois eu ia começar os de 300. E assim vai. Certo? Aí só que aqui, ó, você já viu que mediano é o centésimo e o centésimo primeiro. Então, olha só. Da posição 1 a 50, eu vou colocar os hotéis de R$200. Da posição 51 até a centésima É 300. é 300. E da centésima primeira até... Aí é 20, né? Do tipo C? Não, do tipo C é 80, né? A do tipo C, então, é 80. Então, da centésima primeira até a número 180, eu ia colocar do 400. E o último é de R$600, né? Não É precisava. 300. Isso. Mais 400. É 300 e 400. É a média entre 300 e 400. É só você somar e dividir por 2. 300 mais 400 dividido por 2 dá 700, né? A soma, então, por 2 dá 350. Entendi.
Só que aí, o que acontece? A prova, ela é sacana, né? Assim, aqui foi uma coincidência, porque às vezes o aluno nem entendeu essa listagem, ele ia tirar, foi uma sorte, ó, ia tirar a mediana aqui, ó, e ia conseguir achar o mesmo valor, mas foi só sorte, tá? Coincidiu que na posição de todos os números enumerados lá em sequência, a centésima e a centuagésima primeira ia dar o mesmo valor. Ok? Nossa. Uhum. Agora, olha só, quando você está somando, tirando média de dois números, você pode pensar no número que está no meio. Então, o meio entre 300 e 400 é o 350. Quem é o meio entre 10 e 20? 15. Então, 15 é a média. Por quê? 10 mais 20, 30 por 2, 15. Quer dizer, é a distância que você tem que percorrer da esquerda para a direita e da direita para a esquerda para chegar no meio. É tipo isso também. Você pode pensar em média como sendo isso aqui. Ok? Entendi. Agora, deixa eu fazer só mais uma questão. Porque esse aqui, como as pessoas, é igual eu falei com você, senso comum, as pessoas falam média como se fosse mediano. E aí, o que acontece? As pessoas costumam confundir muito isso aqui, entendeu? Se você não organizar a mediana, você erra. E sempre tem a opção se você não organizar. Porque os alunos esquecem, né? Principalmente na hora da prova, que está muito ansioso. Sim. Vamos ver aqui. Ó, alunos de uma turma foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro futebol. Sabe-se que o grupo de basquete, uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. O grupo de basquete tem um a mais. A tabela seguinte representa as informações sobre as alturas dos alunos, a média, a mediana e a moda. Os alunos P, F, PJ, FM medem respectivamente 166, 165, 167 e 168. E suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega. Certo? Segundo essas informações, argumenta-se. Peraí, deixa eu pegar uma outra aqui. Essa questão acho que está muito complexa para o nível que a gente está aqui. Vamos pegar essa primeiro, daqui a pouco a gente volta. Ó. Nós vamos ter que fazer mais deduções ali. Aqui, ó. Em uma seletiva para os 100 metros livres de natação na Olimpíada, os atletas em suas respectivas arraias obtiveram os tempos que estão ali. Qual foi a mediana dos tempos apresentados no quadro? Mediana. Não pode confundir com média. 8. Nós teríamos que... Se é 8, a gente tem que pegar o quarto e o quinto termo, não é? Mas Sim. tem que estar o quê? Na ordem crescente. Tem que estar na ordem. Então, primeira coisa, ó, eu vou passar os valores assim aqui, que é o primeiro, depois de 20,50, ó, 20,60, 20,60 de novo, não é? Sim. Depois, 20,80. Aí tem 3 de 90. Percebe que daqui para frente eu não precisava mais organizar, percebe? Porque só me interessa o quarto e o quinto termo. Isso. Então, assim, ó, se a prova, né, tiver muitos e muitos, igual a do hotel, você não vai organizar o resto, você organiza só até onde você precisa. Então, nós vamos pensar, quem está no meio entre 20,80 e 20,90? No meio, quê? Mediana é quem está no meio, né? A média entre dois termos é o número que está no meio. 85. 20,85. Não precisa nem somar e dividir por 2, porque aqui é nítido que é 20,85 que está no meio. Ou seja, o que é isso? É um número fictício que está aqui no meio, 20,85, que 50% da amostra é menor do que ele e 50% é maior do que ele. Ele é o divisor de águas da amostra. Entendeu? Uhum. Agora, é claro que quando você for fazer exercícios, você vai ver as sacadas que você precisa ter. Por isso, porque aqui o Enem, os exercícios do Enem são muito fracos. É mais fraco do que de colégio técnico.
embora seja para ensino médio. Em geral, é bem fraquinho. Então, vou fazer o seguinte: eu vou selecionar uns aqui de média, moda e mediana para te mandar. Aí você vai assistir eles para você pegar a manha primeiro, tá? Tipo, se você puder fazer isso agora ou daqui a pouquinho, você faz isso. Aí você pega a manha. E aí, quando você for ver os do colégio militar, você já vai lembrar com mais facilidade à medida que eles forem surgindo na lista. Tá bom. Eu vou fazer. Você quer fazer? Não, agora eu vou olhar 3 e aí eu acho que tá bom. Aí agora eu vou. Eu parei na 27. Aham, e tá indo tudo bem. Tirando essas dúvidas que você teve, porque realmente são de matérias, algumas questões ali que são para frente. Mas é igual eu te expliquei, é porque o colégio militar, ele não é assim, não é uma matéria só na questão, é várias. Então, por Eu exemplo, conheço. tem questão de porcentagem, mas aí vai cair equação de segundo grau, assim, sem querer, eles põem uma equação de segundo grau ali no fim. É igual, porque eu acho que eu não sei se eu vou conseguir fazer a 28. Porque eu acho que a 28 também, ela engloba o. Depois dá uma olhadinha pra mim, na 28 se eu consigo fazer, que eu ainda não fiz. Mas é o mesmo enunciado que a 27. Uhum. Olha pra você ver, é o Tá. mesmo. Essa aqui é de função de primeiro grau. Entendi. Então, essa também eu posso pular. Nossa, eu ia baixar o negócio, voltou lá atrás. Não tem problema. Aí eu tô fazendo, eu consegui fazer bem. Ontem até que eu não consegui fazer muitas, mas Você anteontem teve aula de português, que você falou, né? é. E o bom é que a minha escola vai voltar um dia sim, um dia não. Aí eu vou conseguir fazer bastante exercício. Eu tô achando que essa 28 ela é dependente da anterior. Isso pode ser bom ou ruim, porque, por exemplo, na hora da prova, se a questão for uma consecutiva, você errou a primeira, você erra a segunda. Agora, às vezes, você acerta a primeira e aí você entende a próxima muito mais fácil. Entendi. Tá? Mas como isso aqui é função do primeiro grau, quando você acabar essa lista, a gente pode pular para esse assunto. Eu vou te mandar um aulão para você entender melhor o assunto, que eu já gravei com a Cepete e tal, vai te ajudar. Mas acaba essa lista de continhas primeiro. Você já viu aí algumas questões de fração? Já? Tem um monte de denominadores, eles amam isso. Lá no começo eu tinha visto um montão, tipo, divide um monte mesmo. Vai um em cima do outro. Aqui, ó, tipo essa aqui, ó. Essa aí eu acertei ela. Eles amam isso daqui. Aí coloca do mesmo jeito que coloca. Isso aqui coloca um E eu gosto de fazer isso. É a expressão numérica, né? Eu gosto também. Mas aí o que eu penso de continhas é mais isso aqui. Alguns problemas, é claro, vai cair outros assuntos. Mas aí, se for coisa que é mais pra frente, você pode ficar mais tranquila. Agora eu vou te mandar isso que eu te falei. Média, moda e mediana. Eu vou separar alguns exercícios aqui, tá? Tá, eu vou esperar pra eu assistir. Aí eu continuo depois dos exercícios, depois que eu assistir. Isso, coloca os que eu vou te mandar na frente aí. Mas pode assistir o terceiro lá que você vai entender ele, do jeito que eu fiz. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada, viu, Jé? De nada. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau.